Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade, transtorno da ansiedade na infância. Bom, o que é ansiedade, gente? Ansiedade significa medo do futuro, ok? Tem uma estatística que é a seguinte: a cada geração que nasce tem que conviver com uma probabilidade maior de desenvolver depressão ou qualquer transtorno de ansiedade do que seus pais. Portanto, temos que ficar alertas porque a ansiedade está aí e precisa ser cuidada, para não estar prejudicando aí a vida dos nossos filhos. Então vamos lá. Medos normais. Os medos são uma parte normal e natural da vida. Fazem parte da evolução das espécies e emergem e se desenvolvem em momentos específicos de nossa vida. Medo de estranhos, de se separar da pessoa responsável por seus cuidados, geralmente se manifesta na criança por volta dos 9 meses de idade. Naturalmente, a idade exata e intensidade do medo variam de criança para criança, mas todas sentem esses medos e a maioria os manifesta na mesma fase de seu desenvolvimento. Ao crescer, a criança começa a demonstrar outros medos naturais. O medo de bichos, por exemplo, de cachorro, de insetos, aranha, por exemplo, medo de água, do escuro e de seres sobrenaturais, como fantasmas e monstros. Geralmente se manifestam durante o segundo ano de vida da criança. Por volta da metade até o fim da infância, a criança começa a ter mais consciência das outras crianças, demonstrando inibição e desenvolvendo um forte desejo de integração. Essas apreensões normalmente aumentam ao longo dos anos seguintes e culminam na fase média da adolescência, quando a aparência do adolescente e o que os colegas pensam dele se torna a coisa mais importante do mundo. Agora, quando a ansiedade se torna um problema? Como decidir se o medo que seu filho sente é anormal? É muito simples, não decida. Não existe isso de medo anormal. Todos os medos são normais, só que alguns são mais intensos e duram mais tempo que outros. Até mesmo temores que poderiam a princípio parecer estranhos, como o medo de germes que faz a criança se lavar o tempo todo, podem ser encarados como medos normais que chegaram a um grau extremo. Afinal, quase todo mundo tem alguma preocupação com germes. Basta você mesmo se perguntar se comeria na tigela de seu cachorro. Portanto, as ansiedades das crianças podem ser vistas como apreensões normais que nelas se tornaram cada vez mais extremas e mais intrusivas do que em outras crianças. Um modo melhor de pensar nisso é tentar perceber se a ansiedade da criança é um problema para ela, se interfere na vida ou lhe causa dificuldades. Essas dificuldades podem ser muitas e variadas. Pode acontecer simplesmente que o medo a deixe chateada e acabrunhada, assim como pode impedi-la de fazer coisas que gostaria ou atrapalhar seu rendimento acadêmico ou esportivo. O que importa é que se a ansiedade está prejudicando a vida de seu filho, você deve começar a pensar em fazer alguma coisa para ajudá-lo a superar o problema. Vamos falar agora um pouquinho sobre como a ansiedade infantil se manifesta. Todo mundo é único e não há duas crianças ansiosas que se comportem exatamente da mesma maneira. Existem, porém, amplas semelhanças que podemos descrever. Quando sente ansiedade, a criança geralmente percebe 3 efeitos diferentes. Em primeiro lugar, a ansiedade é vivida em seus processos mentais e pensamentos, ou seja, pensamentos de medo. A criança ansiosa terá pensamentos que giram em torno de algum tipo de perigo ou ameaça. Podem viver com medo de se machucar, de que alguém próximo a ela se machuque ou de ser motivo de risos. Em segundo lugar, a ansiedade é experimentada em um plano físico, isso mesmo, em seu corpo. Quando uma criança se torna ansiosa, seu corpo se torna mais alerta, tenso. Os pesquisadores frequentemente se referem a esse fenômeno como resposta luta ou fuga, porque ele serve para proteger a pessoa, preparando-a para lutar ou fugir do perigo em potencial. A reação de luta ou fuga envolve mudanças tais como o aumento da frequência cardíaca, ou seja, aceleração, do coração, respiração,
tá? A pessoa respira mais rápido, pode sentir falta de ar, transpiração, náusea, ou seja, um enjoo, né? Sudorese, né? Geralmente nas mãos ou nos pés. Por consequência, quando apreensiva, a criança ansiosa pode queixar-se de dor de estômago, dor de cabeça, pode vomitar, ter diarreia ou fadiga, né, que é um cansaço muito grande. Em terceiro lugar, e provavelmente o mais importante, a ansiedade afeta o comportamento da criança. Em situações que a deixam ansiosa, ela pode ficar nervosa, sentir as pernas bambas, chorar, agarrar-se a adultos ou ficar trêmula. Não podemos deixar de mencionar que a ansiedade quase sempre envolve algum tipo de fuga. Pode tratar-se de uma fuga óbvia, recusar-se a levar o lixo para fora de casa quando está escuro, por exemplo, assim como pode envolver manifestações mais sutis, como ficar cuidando o tempo todo da música em uma festa para não ter que conversar com ninguém, por exemplo. Isso no caso da timidez, né? O grau de ansiedade varia muito de uma criança para outra. Certas crianças têm medo apenas de uma ou duas coisas. Pode ser, por exemplo, que uma criança seja habitualmente segura e extrovertida, mas tenha medo de dormir de luz apagada. Na outra ponta do espectro, algumas crianças podem afligir-se com muitas áreas da vida e parecer sempre nervosas e sensíveis. Pode acontecer, por exemplo, de a criança ficar muito apreensiva diante de qualquer situação nova, ter medo de conhecer outras crianças, ter medo de cachorros, de aranhas e do escuro, ou ficar muito intranquila quando os pais saem à noite. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos de ansiedade que podem acometer aí as crianças, ok? Vou começar falando das fobias específicas. Fobias específicas são o medo de determinados objetos ou situações. A criança portadora de uma fobia específica tem medo de alguma coisa em particular. São fobias específicas comuns, as do escuro, de cachorros, de alturas, de aranhas, de tempestades e de injeções. Agora, um outro transtorno aí, gente, de ansiedade é chamado transtorno de ansiedade da separação. Esse é o seguinte: a ansiedade da separação é o medo de ficar longe da pessoa que cuida da criança, mais comumente sua mãe. A criança com ansiedade de separação fica muito transtornada quando tem de se separar da pessoa mais próxima a ela, por qualquer razão que seja. Em casos graves, esta criança chega a seguir a pessoa responsável por seus cuidados de cômodo em cômodo dentro de casa, o tempo todo, para nunca perdê-la de vista. É muito comum essas crianças se recusarem a ir para a escola, ficarem muito aborrecidas quando seus pais saem, não aceitarem nunca convite para dormir fora de casa, tentar manter os pais por perto o tempo todo. Algumas crianças relatam dor de estômago ou outros problemas físicos diante de situações de separação de um dos pais ou até mesmo dos dois. E muitas têm acessos de mau humor quando sentem uma ameaça de separação. O motivo desse comportamento parece ser o medo de que alguma coisa horrível aconteça com seus pais ou com ela mesma quando estão separados, que os impeça de voltar a se ver. Bom, agora, gente, vou falar um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade generalizada em crianças. Lembrando, gente, que todos esses transtornos também acometem os adultos, ok? Só que hoje a gente está falando especificamente aí dos transtornos de ansiedade ligados à infância. Transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada é uma tendência geral de se preocupar ou de sentir uma forte ansiedade em muitas áreas da vida. Essas crianças são muitas vezes descritas pelos pais como a preocupação ambulante. Preocupam-se com muitos problemas gerais, como saúde, deveres escolares, desempenho nos esportes, pagamento de contas, assaltos e até mesmo com o trabalho dos pais. De modo particular, afligem-se com qualquer situação nova que tende a enfrentar e ficam repetindo muitas vezes a mesma pergunta aos pais para sentir-se mais tranquilas. Muitos pais contam que certos programas de televisão, como os noticiários da noite ou os dramas
dramas policiais deixam seus filhos muito perturbados por vários dias. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno de ansiedade social ou fobia social. A ansiedade social ou fobia social é o medo e a apreensão em situações nas quais a criança é obrigada a interagir com outras pessoas ou se tornar o foco das atenções. Essas crianças costumam ser descritas como tímidas e seu problema central é o medo de que os outros pensem mal a seu respeito. O resultado é que acabam evitando muitas situações que exigem interação com outras pessoas, como conhecer gente nova, falar ao telefone, participar de equipes, associar-se a clubes, responder perguntas em classe e também fazer perguntas aí aos professores na sala de aula. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo está presente quando a criança repete certos comportamentos ou pensamentos durante longos períodos. A criança com problemas obsessivo-compulsivos pode ter pensamentos ou temas específicos que não saem de sua cabeça. Pode, por exemplo, demonstrar preocupação contínua com sujeira ou com germes, ou preocupar-se continuamente com arrumação e limpeza. Além disso, muitas dessas crianças fazem a mesma coisa repetidamente, em geral de forma supersticiosa ou ritualista. Esse é o caso de quem se lava a toda hora de acordo com um determinado padrão durante longos períodos, ou de quem arruma seus pertences de acordo com um padrão específico. Certas crianças portadoras de transtorno obsessivo-compulsivo possuem problemas bastante complexos e envolventes que muitas vezes podem manifestar-se associados a tiques nervosos e problemas neurológicos, bem como a comportamentos extremos e incomuns. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é o medo de ter um ataque de pânico. Os ataques de pânico estão relacionados com uma súbita precipitação de medo que vem acompanhada de várias sensações físicas, como aceleração do batimento cardíaco, transpiração, tontura, zumbido nos ouvidos e falta de ar. Durante o ataque de pânico, a criança pode pensar que está morrendo ou que lhe está acontecendo alguma coisa horrível. A síndrome do pânico não é comum em crianças pequenas, sendo mais comumente encontrada em adolescentes. Muitas vezes, esses adolescentes começam a evitar diversas situações por causa de seus ataques de pânico e, nesses casos, o problema é conhecido como síndrome de pânico com agorafobia. Para a gente terminar, eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno do estresse pós-traumático. O transtorno do estresse pós-traumático é uma reação a um evento traumático grave no qual a criança se sentiu extremamente amedrontada ou se feriu. Eventos que podem desencadear esse tipo de reação incluem acidentes automobilísticos, desastres naturais, agressões sexuais ou presença da criança durante o assalto. A maioria das crianças manifesta ansiedade durante algumas semanas após o evento traumático, mas normalmente essa reação vai desaparecendo aos poucos. Em alguns casos, a reação persiste por vários meses, quando então a criança lembra a todo momento do evento ou tem pesadelos com ele, chegando muitas vezes a incluir o trauma em suas brincadeiras. Pode acontecer de subitamente essas crianças passarem a agir como se o evento estivesse se repetindo, o que as deixa em geral muito transtornadas. Muitas vezes elas se esforçam tanto para evitar situações que as façam lembrar do trauma que passam a distanciar-se de seus sentimentos. Podem também demonstrar agitação, dificuldades de sono e irritabilidade. Bom, gente, e qual o tratamento para os transtornos de ansiedade, seja em criança ou em adultos? Bom, gente, o tratamento indicado é o seguinte: terapia cognitivo-comportamental com um psicólogo e medicação aí receitada pelo médico, ok? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Bom dia a todos. Até semana que vem. Tchau. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente.